Marques, PVC e Ricardo Lai. Quando teremos essa definição, hein, amigos? Eu acho que até o final de janeiro. Também não tem... Vamos lembrar que no ano passado, o Flamengo anunciou o Gabriel já nas primeiras semanas de janeiro. Não vi, tanto o Arrascaeta quanto o Gabriel, quanto o Bruno Henrique também, os 3 melhores jogadores do Flamengo desse ano, foram contratados já depois do Réveillon. Então, tem o tempo da Internacional entender que não vai haver uma proposta, se o West Ham chegar com uma proposta de 20 milhões de euros. O Flamengo tem um acordo preliminar com a Internacional de 16 milhões de euros por 80% do contrato, a Internacional ficando com 20%. Na verdade, na Itália não se trabalha assim, né? Na Itália se trabalha com a venda de 100% e o contrato diz que ela tem 20% de uma venda futura. É esse o cenário que o Flamengo pode fechar por 16 milhões de euros, oferecendo 20% à Inter de uma eventual venda futura. Se o West Ham chegar com um valor maior do que esse, a Inter pode querer vender. Por isso que desde o princípio, lá atrás, acho que o Marcos Braz estava certo quando cobrou do Gabriel dizer o que ele quer. Se o Gabriel quiser jogar na Europa, porque entende que é uma lacuna na carreira dele, é do jogo. Se manifesta e vai trabalhar no West Ham. Ele vai brigar para ser 10º colocado no campeonato inglês. Isso é verdade. Por isso que eu acho que o Flamengo vai deixar mais saudade no Gabriel do que o Gabriel no Flamengo, se o Gabriel não ficar. Por esse ambiente que se criou em torno do Gabriel. É muito marcante o que aconteceu com o Gabriel nesse ano. A gente pode discutir até se o Bruno Henrique foi mais importante do que ele na reta de chegada do ano, mas o carisma do Gabriel, aquela cena do menino no Allianz Parque, antes de ele entrar, e o Gabriel dizendo depois que o moleque virou pra ele e falou assim: quero ver gol seu hoje. Ué, mas você não é palmeirense? Sim, ó, 2-1 Palmeiras com gol seu. Isso contrasta com o que a gente tem visto de tantas crianças no Brasil correndo pelas ruas com camisa do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester City, do Manchester United. Não que torçam para esses times, mas o carisma do Gabriel fez muita gente querer ver o Flamengo. Além de querer ver os outros times da Europa. O Gabigol está com 23 anos, faz 24 esse ano. Então ele está no limite do limite, está além do limite, na verdade. Se a gente fizer um olhar mercadológico bem ferrenho, bem criterioso, ele está além do limite de ser absorvido por uma grande marca europeia. Do cenário que se quer hoje. Do top 10. Sim, já teve. O Milan acabou de contratar o Ibrahimovic como estrela. Mas o Milan está entre esse top 10 hoje? Hoje não. Então, assim, do top 10 atual, o Gabigol não iria despertar o interesse, em tese, de nenhum desses clubes. Não é? Aí o torcedor diz, porque o Gabigol não tem futebol para jogar. É só para avisar o torcedor, aquele que não está acostumado a essa dinâmica, que o europeu contrata o protótipo, o LinkedIn do sujeito. A idade, quantos jogos, rendimento, papapá, muito mais do que o futebol em si, né? O europeu de alta excelência, os maiores clubes do mundo contratam dessa forma. Quando o Marcos Braz, PVC, falou aquela frase, que acho que ela vale até hoje, independentemente dessa questão envolvendo aí o West Ham ou qualquer outro clube que tenha interesse no Gabigol, quando ele falou aquela frase, eu acho que a mensagem subliminar não era só dizer que a bola estava com o Gabigol, sempre esteve. Jogador de alto nível joga onde quer. Se não quer jogar no Clube A, não vai jogar no Clube A, mesmo que venha com um caminhão de dinheiro. Jogador de alto nível joga onde quer. Eu acho que a mensagem será que alguém consegue quebrar esse modelo clássico, engessado europeu e abrir uma exceção para o Gabigol? O Marcos Braz aposta que não. O Flamengo aposta que não. E diante dessa aposta, tem uma subaposta que o Gabigol gostaria de jogar numa equipe de segundo escalão na Europa, achando que, tendo lá um bom desempenho, vai conseguir voltar a vestir uma camisa mais pesada? É um grande jogo de aposta, o futuro do Gabigol. A aposta é extracampo. Mercado ele tem de sobra, evidente que tem. Até de ficar no Flamengo, inclusive, lógico. Mas o que deve estar passando na cabeça do Gabigol e de quem responde por ele compensa ir para um clube mediano europeu agora e, de repente, fazer uma boa temporada, vai depender do desempenho técnico, para pegar um gigante europeu em 2021, ou é melhor ficar mais um ano no Flamengo para ganhar muito mais valor e aí não vai voltar para um gigante europeu, mas pode pegar uma proposta para uma China e escolher ser um bilionário do futebol. Eu acho que o dilema do Gabigol hoje é esse.
em relação ao futuro dele. Você falou de aposta, né, Rafa? Se ele tem tudo aqui, né, e é idolatrado, ganha um salário nível europeu, por que apostar em algo que não vai ter nenhuma certeza que ficará perto do que ele tem aqui no Flamengo, de toda a idolatria? Aí tem o sonho do jogador, de ser bem sucedido na Europa e com o passado recente que não foi bom na Inter de Milão, porque ele saiu do Santos e foi para um time de elite, que foi a Inter de Milão. Aí não deu certo. Você falou também do pacote, né, que o europeu, ele pesa isso também. De ele jovem, é claro que agora ali mais maduro, pode dar certo lá na Europa, mas o Gabigol, em nenhum momento ele externou convicção de permanecer no Flamengo. Isso é um ponto importante. Em nenhum momento, por toda a idolatria que ele tem, por ser artilheiro, fazer história, em nenhum momento ele chegou e falou publicamente que não, eu quero continuar no Flamengo. E tem torcedor cobrando isso dele. Não, tem uma... E claro que isso a gente pode perceber uma estratégia, né, dos seus representantes de esperar isso que o PVC falou, né, da janela aberta na Europa agora. E de receber uma proposta de um clube que lhe dê condições de satisfazê-lo. Um clube de primeira linha. O West Ham, não. Tem uma série de coisas que mudaram no futebol brasileiro dos anos 80. Eu estou falando 80 porque em 81 o Flamengo foi campeão do mundo. E o Flamengo de 82, outro dia eu falei isso aqui já. O primeiro jogo do Flamengo em 82, jogou contra o São Paulo exatamente com a escalação campeão do mundo um mês e uma semana antes. Uhum. Mas é engraçado como o mercado mudou de uma maneira que os empresários ganham dinheiro com as transferências, os jogadores ganham dinheiro com as transferências, os dirigentes, se não forem honestos, ganham dinheiro com as transferências e o mercado inteiro gira em torno de transferências. Mas também, além disso, se cria um estigma que é diferente do que o Jorge Jesus, por exemplo, está dizendo. Quando ele disse que só tem 5 clubes no mundo que interessam para ele trabalhar e que ele teve uma proposta da China que, em teoria, não interessa para ele, mas que faria dele um dos técnicos mais bem pagos do planeta, mas ele está pensando em ganhar a Champions League. E aí você contrasta isso, quer dizer, ele tem uma missão esportiva, ser campeão da Champions League ou campeão da Libertadores. E os jogadores no Brasil, e de um modo geral, nós mesmos reproduzimos isso, que assim, o que mais ele tem para fazer aqui? Porque na cabeça dele também tem alguém, também tem um empresário dizendo, cara, já deu. Se você for embora pro West Ham, daqui a 1 ano, se não der certo, e você fizer assim, a torcida do Flamengo inteira vai querer que você volte. Não, isso é verdade. Então, você cria entendeu? É assim, é como se em 1981 o Zico, campeão do mundo, dissesse, não tenho mais nada para fazer aqui. Só que o Zico é o Zico até hoje pela relação que ele construiu com o Flamengo. O Zico é o Zico porque o Zico é Deus no Flamengo. Como me ensinou o Ricardo Gonzalez, foi quem pela primeira vez eu ouvi ele dizer, que ensinou o filho dele todo dia 3 de março a comemorar o Natal. Porque é dia que nasceu Deus, sim. Zico. Isso só existe porque o Zico tem uma relação com o Flamengo. Inclusive, o pessoal aqui da Fla-Fox está pensando em fazer uma ceia nesse ano. Nesse dia, nesse 3 de março. É verdade. Só existe porque se criou relação do Rogério Ceni com São Paulo, isso para muita... do Marcos com Palmeiras. Mas isso com longevidade, né? E hoje... E o Gabigol é hoje, 1 ano. E hoje até nas nossas cabeças está posto isso. Quantas vezes a gente ouviu gente dizendo assim, se fosse o Marcos Braz, ia embora amanhã de manhã. Se fosse o Jorge Jesus, ia embora. Por quê? Porque o cara vai fazer daqui a 1 ano, ele faz assim e volta. Ou vai ter uma legião querendo que volte. Se tivesse ganho o Mundial, isso era mais certo ainda. Ainda há uma margem do outro lado que não ganhou o Mundial. Mas pro Gabriel, por isso que eu volto a dizer, eu não acredito nisso. Eu acredito que o Gabriel vai demorar muito tempo para encontrar na carreira dele o ambiente que ele construiu no Flamengo. E tem a seleção brasileira. Sim. Sim. Pensando aqui o ambiente, em seleção brasileira. O ambiente está propício para isso. Você tocou no isso. ponto, Ricardo Lai, que eu iria tocar. Você tocou exatamente no ponto. Pensando em seleção brasileira, pensando em Copa do Mundo de 2022 no Catar. O Gabriel estaria mais perto de jogar uma Copa do Mundo
Eu vou perguntar e já vou responder. Aí vocês dão a opinião de vocês. O Gabriel estaria mais perto de disputar uma Copa do Mundo fazendo gols pelo Flamengo ou defendendo o West Ham, como disse o PVC, brigando por um 10º lugar na Premier League? Preciso responder? Como diria João Guilherme, há necessidade? Gente, se ele quer disputar uma Copa do Mundo, tem esse outro lado. Eu entendo todos os argumentos, PVC, Rafael Marques, eu respeito. Eu acho realmente que é o momento, mas eu acho que ele tem que ficar. Eu acho que ele tem que ficar. Ele voltou à seleção brasileira. Pelo menos por mais uma temporada. A gente raciocina sempre, o Silva Júnior, com o componente, com o viés esportivo à frente, porque a gente tenta, na medida do possível, claro, fazendo jornalismo, mas pensar um pouco também na cabeça do torcedor, né? O que seria o torcedor gostaria. A relação de êxtase que existe hoje entre o Flamengo e o Gabigol, a torcida do Flamengo e o Gabigol, ela sugere a permanência. É uma questão de sugestão. Esportivamente falando, para uma projeção de carreira visando seleção, Copa do Mundo, numa posição em que, convenhamos, hoje não há no Brasil tantos jogadores assim que possam exercê-la com o mínimo de confiabilidade, é mais indicado que ele continue no Flamengo. Eu acho. O futebol sul-americano, que no futebol europeu não é assim. É outra contradição do futebol. Você fala assim, antigamente tinha amor à camisa e os jogadores não mudavam de clube. Pois o Messi é o jogador que não muda de clube e tem amor à camisa, por quê? Porque o Barcelona paga para ele o maior salário possível, né? Então ninguém na Europa, muda-se menos de clube na Europa do que se muda na América do Sul. Mas é engraçado como você pensar que você tem o ano mais sensacional da sua vida, trabalhando num lugar em que você é absolutamente infeliz. E aí você passa o ano novo e diz, eu vou continuar no mesmo lugar que eu estou trabalhando, porque eu estou muito feliz. E no futebol sul-americano, não, agora eu vou embora. Agora eu vou para outro lugar tentar outro nível de felicidade, porque eu não posso ficar aqui. Eu estou super feliz aqui, mas não posso ficar aqui, porque tem uma indústria que funciona em torno da transferência. Agora, todo mundo vai ganhar dinheiro com a transferência. Agora, o Marco de Vargas, muita gente vai. Para entrar na conversa, se fosse uma proposta do Chelsea, é diferente. O Arsenal. Estamos falando em Chelsea também, viu? Aqui nas redes sociais já vi algo. Aí a coisa muda de figura. Certo? Não sei, os 12 tá. Certo, Marco de Vargas. Está no Chelsea da vida. A gente muda de patamar. Muda de patamar sim, mas eu concordo com o raciocínio. Um ano muito feliz, um momento todo especial, teria de haver continuidade. Mas a gente observa isso no cotidiano, na vida como um todo. Esse imediatismo por busca, por mudança, por situações novas, diferentes. As pessoas não se contentam com o mesmo, mais do mesmo, mesmo que esse mesmo seja bom, seja legal, seja bacana e te traga uma sensação de felicidade, te complete como ser humano. As pessoas estão buscando isso a todo momento, a gente vê isso. Os jovens, eu tenho filhos, a maioria de vocês tem, a gente vê isso, parece que nada contenta em nenhum momento. Então, é um problema geral e isso se estende para o futebol. Talvez o Gabriel imagine e tenha a percepção de, não, vou para o West Ham, estou num cenário que é mais propenso àquilo que eu almejo como sucesso pessoal, estou no futebol inglês, na Premier League, e aqui eu vou brilhar e em um curto espaço de tempo estarei num clube maior do que o West Ham. Talvez seja isso. Ou talvez seja essa pressão do mercado mesmo. O sistema, a indústria da transferência existe. A gente sabe disso. O PVC trouxe aqui a opinião dele, eu concordo. E muita gente tem interesse nisso também para ganhar dinheiro. O que move o futebol, o que move a vida, o dinheiro. E a gente não sabe. O jogador ele fica à mercê de tudo isso, mas também é um jovem que está situado no momento da humanidade em que nada é bom, nada é legal e a cada conquista você tem que ter uma nova, maior ainda, no passo seguinte. E não é assim, nada é tão imediato assim. Meus amigos, então a novela vai continuar por mais algum tempo, né? A gente vai esperar aí mais um tempinho para saber realmente. Parte do jogador, é só isso que resta, né? Desejo dele. Jogador de ponta joga onde quer. Depois do advento da Lei Pelé e em confluência com os conceitos da FIFA, jogador de ponta joga onde quer. Salvo raríssimas exceções, como por exemplo o Neymar, que queria estar jogando no Barcelona, mas aí outras circunstâncias impediram. Paris Saint-Germain, o futebol francês,
não tem multa de rescisão, então, assim... Quanto quiser pagar. Houve 2 casos recentes no Paris Saint-Germain. O Verratti, que estava certo com o Barcelona, e o Neymar, que gostaria de ir para o Barcelona, e os dois, o Paris Saint-Germain conseguiu segurar. Mas, via de regra, o jogador de ponta joga onde quer. Ele tem o poder de barganha, ele é o ativo, ele é o produto. O produto tem um peso gigantesco. E projetando já o Flamengo com esses reforços, já é o Pedro Rocha oficialmente, o Gustavo Henrique tem a questão do contrato até o final do mês de janeiro com o Santos, aí tem também o Flamengo na briga pelo Michael, outras possibilidades, o time vai se reforçando. Até comentei contigo aqui outro dia, Rafael Marques, te acompanhando na Rádio Globo, gostei da tua opinião, tenho a mesma visão, que o Flamengo precisa sim se reforçar, pensando nos sucessores desses jogadores que chegaram e ajudaram tanto em 2019, mas que já têm uma certa idade. O que eu sustento, Silva, é que para um caráter imediato e até meio que sem muita lógica comparativa, porque o que outros clubes, o que o Flamengo fez em 19, outros clubes fizeram em outros momentos. No meio do ano, trazer jogadores muito afamados, consagrados, para setores que eram consagradamente carentes do time e deu errado. Em vários clubes deu errado. O próprio Flamengo, né? Com Everton Ribeiro. Também na época, quando aconteceu. Aí o Flamengo trouxe o Felipe Luiz e o Rafinha, 2 grandes contratações. Rafinha voando, para mim, o craque na lateral direita no futebol brasileiro. Felipe Luiz com contribuição incrível na lateral esquerda, mas os dois têm 33 anos. O Flamengo precisa fazer a linha sucessória. E não era o Rodinei, que já foi para o Inter, né? Como também não seria o Pará, como talvez pudesse ser alguém da base. Mas a linha sucessória, ela tem que ser feita. É preciso incutir no futebol brasileiro uma preocupação com o day after. Só que como o nosso modelo de administração política esportiva no Brasil, ele não dá a nenhum clube a garantia de sobrevivência de um modelo, porque troca o presidente, pode mudar o modelo por completo, ninguém se preocupa muito com o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos no clube. O Flamengo vive um raríssimo caso, exemplo no futebol brasileiro em termos de gestão, que por mais que não tenha ganho a eleição, o candidato apoiado pelo Bandeira de Melo, ganhou a eleição o candidato que pertencia ao grupo inicial que compôs todo esse cenário de mudança de olhar comportamental e administrativo do Flamengo. Então, é mais ou menos uma linha sucessória, com mudanças, evidentemente, mas há alguma coisa que se manteve. Então, como não há essa preocupação com o dia seguinte, ninguém faz a linha sucessória. O Flamengo tem que fazer. O Flamengo tem que buscar jogadores para que sistematicamente sejam colocados nas vagas desses que daqui a 2, 3 anos não poderão jogar mais por questões etárias. É biologia, é humano. E aí tem que olhar para a base, tem que olhar para uma série de questões para poder criar esse processo aí de linha sucessória. E sobre os reforços, gosto dos dois. Pedro Rocha é um bom jogador, acho que vai ser um cara útil ao time do Flamengo. Mais um jogador que compõe bem esse lado esquerdo, tanto fechando mais o meio, como dando uma opção pelo lado mais à frente. E gosto do Gustavo Henrique, para mim foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Mais alguma coisa, gente, em relação ao Flamengo? Que a gente já vai para Minas, hein, com o Vinícius Nicoletti, para saber das informações de Cruzeiro e Atlético. Mais alguma coisa? Marco, PVC, Ricardo Lai. Tranquilo? Fechamos o Flamengo? Não, eu acho que é isso. O Flamengo está tentando montar um elenco que tenha um banco de reservas melhor do que tinha no ano passado, está trabalhando nessa direção. Até porque o time chegou na reta final da temporada muito desgastado fisicamente, né? Isso ficou muito claro nos jogos do Mundial de Clubes e também na final contra o River. Mas o Jorge Jesus não vai fazer o time reserva variar como o Filipão fez em 2018. Sim. Ele vai ter... Manter essa linha de trabalho. Ele vai ter um abismo menor entre o time titular e o time reserva. Essa é a opção. E ele vai ter que ter, se ele conseguir isso nas laterais, na zaga com o Gustavo Henrique, ele vai ter que administrar os caras que não vão jogar. Ou vão jogar apenas quando os titulares não puderem jogar. Antes, nessa temporada passada, o foco do Flamengo era no time titular, né, de reforços de peso para o time titular, e agora é para ter alternativas para esses jogadores, quando estão machucados ou quando estão suspensos. Então, ainda mais a metodologia, né, do Jorge Jesus de não poupar, de intensificar sempre a sequência de jogos. Então, é muito importante ter um elenco que não desnivele um pouco o time titular. Né? Perfeita.